Estados Unidos e Irã voltaram a trocar ataques durante a noite. É a quarta ofensiva em uma semana. O Comando Central dos Estados Unidos informou que atingiu dezenas de alvos militares nos disparos mais recentes. Segundo os oficiais, o objetivo da ação é degradar a capacidade de Teherã de atacar marinheiros e navios que transitam pelo Estreito de Hormuz. Um guarda de segurança morreu e 4 pessoas ficaram feridas após um projétil atingir uma estação de bombeamento de água no sul do Irã. Explosões foram relatadas na área. A Guarda Revolucionária Iraniana respondeu disparando contra bases americanas na região do Golfo. As Forças Armadas da Jordânia interceptaram 4 mísseis no espaço aéreo. No Kuwait, militares lidam com ameaças aéreas. E no Bahrein, sirenes foram acionadas e moradores precisaram buscar abrigo pelo segundo dia seguido. É o nosso analista de internacional, Américo Martins, quem está agora com a gente para trazer as últimas informações e o que já sabemos sobre mais essa ofensiva, né, Américo? Bom dia. Olá, Carol, muito bom dia para você, um prazer tê-la de volta, um bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui, uma excelente semana a todas e todos. Carol, essa batalha basicamente diz respeito a reabrir o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos atacaram pelo segundo dia consecutivo, depois de um dia de calmaria ali na sexta-feira, eles atacaram dezenas, centenas até, de posições militares do Irã na região costeira ali nas margens do Golfo Pérsico. A intenção dos militares americanos era atingir radares, lançamentos de mísseis e de drones, posições da Guarda Revolucionária do Irã, para que isso impedisse os iranianos de tentarem atingir embarcações no Estreito de Hormuz. Os iranianos, no entanto, atingiram mais uma embarcação que tentava trafegar pelo Estreito de Hormuz, pelo lado de Omã, do outro lado do estreito. Os iranianos têm insistido que as embarcações devem passar pelas suas águas territoriais, pelo seu lado do canal, aonde é possível que a Guarda Revolucionária do Irã, por exemplo, faça inspeções nas embarcações. Todos os navios que passam pelo lado de Omã e estão sendo encorajados pelos Estados Unidos a fazerem isso, correm o risco de serem atingidos pelo Irã. Além desse ataque contra pelo menos uma embarcação, os iranianos também lançaram ataques com mísseis contra bases militares dos Estados Unidos, no Bahrein, no Kuwait e também na Jordânia. Segundo a mídia estatal do Irã, eles teriam atingido pelo menos no Bahrein e no Kuwait. As autoridades da Jordânia afirmaram que derrubaram pelo menos 4 mísseis lançados pelos iranianos e que não teriam atingido as bases americanas na região. A gente está vendo, Carol, esse aumento dos ataques entre os dois lados, causando um impacto muito grande no Estreito de Hormuz, levando muito a tensão na região e também tendo efeitos, infelizmente, na economia, com a elevação do preço do petróleo. Enquanto tudo isso acontece, alguns acenos com relação à possibilidade de uma negociação diplomática, mas eles também estão acirrando muito a sua retórica, com o presidente Donald Trump insistindo que o cessar-fogo com o Irã acabou e os iranianos dizendo que são os americanos que estão provocando essa nova tensão. Então a gente tem uma guerra aí de palavras, de narrativa, ao mesmo tempo que os ataques continuam e vão ficando cada vez mais sérios, infelizmente, Carol. Pois é, e com uma indefinição, inclusive, né, Américo, com relação ao Estreito de Hormuz. Como é que está nesse momento a situação dessa importante rota marítima quando a gente olha para o tráfego de navios por lá? Carol, infelizmente o tráfego marítimo no Estreito de Hormuz diminuiu muito. Os americanos, os militares americanos e o presidente Donald Trump dizem que o Irã não controla o Estreito de Hormuz, isso é parte da guerra de narrativas, mas na prática os iranianos sabem que a melhor chance que eles têm para forçar qualquer tipo de negociação seria, de fato, continuar mantendo a pressão no Estreito de Hormuz. E essa pressão tem funcionado, até porque, com a ameaça dos ataques dos iranianos, muitas embarcações e muitas empresas que tomam conta, que são proprietárias desses navios, também suspendem as suas movimentações. Segundo os dados internacionais, nós tivemos apenas 6 embarcações que teriam passado ontem, no domingo,
pelo Estreito de Hormuz. Muito pouco em relação aos quase 50 navios que passavam pelo Estreito de Hormuz logo depois do início das negociações diplomáticas entre os dois lados. Fogo entre Irã e Estados Unidos. A gente precisa lembrar também que antes do início da guerra a gente tinha entre 130 e 140 navios que passavam pelo Estreito de Hormuz todos os dias. E agora nós tivemos essa redução para apenas 6 desses navios. 3 deles deixando o Golfo Pérsico, um deles inclusive carregado com petróleo do Irã, que passou tranquilamente pela rota iraniana, e outros 3 que entraram no Golfo Pérsico para reabastecer, para se carregar ali com petróleo e também com gás. Esses navios, inclusive, estão tentando passar pelo Estreito de Hormuz, desligando os seus transponders, aquele equipamento que identifica a movimentação dos navios, isso por uma questão de segurança. Os iranianos continuam insistindo que qualquer navio que tente passar pelo estreito do lado de Omã, que é do outro lado da costa, está sujeito a um ataque. E como eles fizeram ataques com drones nos últimos dias, isso tem impedido muitas embarcações de passarem por ali. A gente, quando checa, inclusive nos aplicativos, vê muitos desses navios dando meia volta e voltando ali, ou para o meio do Golfo Pérsico, ou do outro lado, no Golfo de Omã. Então a gente tem aí uma interrupção severa na questão do tráfego marítimo no Estreito de Hormuz. Isso tem um impacto aonde, Carol? Na economia. O preço do petróleo voltou a subir hoje pela manhã por conta desse impacto nessa rota tão importante para o setor de energia. Volta a se aproximar aí dos $80 o barril tipo Brent. É Américo Martins acompanhando o que sabemos sobre a guerra no Oriente Médio, trazendo informação e análise aqui pra gente. Daqui a pouquinho conversamos mais. Américo, obrigada. Com ela, Fernanda Pressinotti, nossa analista de agro aqui do Novo Dia. Tudo bom, Fernanda? Bom dia para você. Bom dia, Carol. Bem-vinda de volta. Obrigada. A gente olhando para o setor do agronegócio, impactado por esse cenário internacional, né? Falávamos sobre a possível aplicação dessas tarifas dos Estados Unidos, mas também tem um outro fato que impacta e muito também o setor, que é a guerra no Oriente Médio. O aumento das tensões no Estreito de Hormuz intensifica a crise que afeta o mercado mundial de fertilizantes. Aqui pouco produzimos de fertilizantes, né, Fernanda? Mas o pouco que produzimos está sendo afetado justamente por conta do bloqueio na rota marítima, já que não chega matéria-prima aqui. Exatamente. A gente tem 2 pontos aí. Primeiro, os nitrogenados não chegam aqui, fertilizantes nitrogenados, porque são produzidos ali na região do Estreito de Hormuz. E segundo, o enxofre, que é um insumo para a produção de fosfatados, também não chega. Então, a gente tem notícias de empresas que já paralisaram as atividades aqui. Algumas das empresas que importam e fazem a mistura, né? Aqui a gente não produz fertilizantes, mas a gente faz a mistura para usar no campo. E cerca de 45% do fertilizante, do enxofre que a gente usa na indústria de fosfatados, vem de lá da região, além de 80% dos nitrogenados. Então, a gente tem realmente um problema para a próxima temporada. Sem falar nos preços, né, que já dispararam loucamente. Pois é, quais são os gargalos nesse momento quando a gente olha para esse setor especificamente? Olha, no caso do enxofre tem até uma coisa muito curiosa, né? O enxofre, que é esse utilizado nos fosfatados, o Brasil tem cada vez menos, curiosamente, porque a gente tem menos poluição. Então, não estou dizendo que não ter poluição seja ruim, muito ao contrário, mas acontece que quando a gente tinha mais queima de produtos de ácido de enxofre na atmosfera, a gente tinha mais contaminação no solo de enxofre e isso era bom para a agricultura. Além disso, essa questão do enxofre é curiosa porque a gente tem menos utilização de petróleo, que é de onde é extraído, é um subproduto da extração de petróleo, o enxofre. E aí, além da gente ter menos esse enxofre, ele também, além de ser utilizado na agricultura, ele também é utilizado nas novas baterias de automóveis elétricos. Então, você tem ali a despoluição como um problema, né, para o fornecimento desse insumo para a produção de fertilizantes. Então, você tem esse impacto global aí da guerra no Oriente Médio e uma menor distribuição dessa matéria-prima por conta
da menor poluição. Ô, Fernanda, quando a gente fala sobre a nossa produção de fertilizantes, destaco mais uma vez, é uma produção pequena, mas ela está num processo aí de desenvolvimento, ainda há uma dependência muito grande de uma importação desses fertilizantes. O quanto que também a guerra no Oriente Médio está impactando nesse ponto? Muito, né? Muito, porque 70% do que a gente tem de fertilizantes é importado. Então, e os preços subiram 200% desde o início da guerra. Chegaram a diminuir um pouco, cada vez que tem um resfriamento ali nos ânimos no Estreito de Hormuz, a gente consegue importar um pouco, mas a preços muito elevados. Então, o que impacta diretamente para o consumidor? O produtor tem custo mais elevado nesse momento, a próxima safra vai ser mais cara para ele produzir, com menor utilização de fertilizantes, então a produtividade tende a ser menor e isso acaba sendo refletido nos preços, com certeza, para o consumidor. Então a gente vai ter uma próxima temporada com custos elevados e, portanto, preços mais altos para o consumidor, sem dúvida. Olha só o efeito que a gente vai acompanhar de tudo isso. Fernanda, obrigada, Fernanda. Bom trabalho para você. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Ótimo dia. E os preços do petróleo subiram após um fim de semana de ataques envolvendo os Estados Unidos e o Irã. Essa foi a quarta ofensiva no período de uma semana. O Comando Central norte-americano informou ter atingido dezenas de alvos militares. Com isso, o petróleo do tipo Brent, que é referência internacional, está beirando os $80 o barril. E a escalada do conflito entre os Estados Unidos e o Irã pode ameaçar o superávit global de petróleo previsto para 2027. A afirmação é da Agência Internacional de Energia. Apesar da retomada da circulação no Estreito de Hormuz, a volta das tensões entre os dois países volta a gerar incertezas sobre a oferta e o equilíbrio do mercado do petróleo. Durante entrevista ao CNN Money, o gerente de projetos de petróleo, gás e energias da Firjan, o Tiago Valejo, afirmou que o tráfego menor em Hormuz pesa muito nos preços do petróleo. Vamos ouvir. Existe um tempo de reconstrução. Não é tão simples assim a retomada da produção. Então, a gente não tem a dimensão real do quanto foi afetado. Isso também é significativo para o mercado, porque as informações muitas vezes não chegam para os analistas, para quem está ali na ponta comercializando o petróleo, e por isso existe também essa tendência de alta do preço do barril.